Amados do signo de Aquário, o arcano que irá reger a entrada desta lua nova no vosso signo é a estrela. A sua visão inovadora, ou não fosse você um signo fora da caixa, e a sua esperança no futuro está em alta. Você pode inspirar outras pessoas com as suas ideias. A dica: evite perder-se apenas nos pensamentos. Conecte a sua mente ao coração para criar algo mais significativo.